Oi, pronto. Aqui estamos novamente para nossa reunião, juntos, mais uma vez, para falar sobre um tema que é muito importante, assim como um pouquíssimo conhecido, que é o passe magnético. Vamos ver um pouquinho a respeito desse tema e procurar compreender. Vamos deixar um espaço um pouquinho maior no final para as perguntas que sejam desse tema, para que a gente possa se ajudar mutuamente, tá bom? Então, o passe magnético, servir com a luz. Qual é o objetivo do nosso estudo de hoje? É conhecer mais sobre o que chamamos de passe magnético e entender a sua aplicação como um recurso valioso de cura e reequilíbrio. Para isso, nós vamos já diretamente para a pergunta: o que é o passe? Então, segundo a definição de Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, e também tem um capítulo só sobre isso no livro Missionários da Luz, de André Luiz, capítulo 19. O passe consiste na transmissão de energias espirituais, fluídicas e magnéticas, em que o agente, que somos nós, o passista, transfere ao paciente os fluidos vitais, seja do próprio campo magnético ou sob a assistência dos espíritos superiores, com o objetivo de restaurar o equilíbrio físico, emocional e espiritual do receptor. Kardec nos diz que se trata de uma ação fluídica, onde os fluidos do doador, somados aos fluidos espirituais, vão ser direcionados à pessoa que está recebendo esse passe. O passe não tem um caráter místico, muito menos miraculoso. Ele é uma transfusão de energia. É como se fosse uma forma de terapia vibracional baseada no princípio da caridade e da sintonia com o bem. Isso daí nós vamos ver se a gente fala um pouco mais adiante, como é claro que não é preciso você ser alguém muito elevado ou desejar curar alguém para você poder ser um agente nessa transmissão de energias através do passe. Existem vários tipos de passe. Nós vamos falar aqui de acordo com a origem, o método e a classificação que foi trazida por Kardec. Por exemplo, os passes magnéticos, que são oriundos só de você ser encarnado e são baseados no magnetismo humano. Os passes espirituais, que vêm somente dos benfeitores, que são transmitidos por intermédio dos médiums, com a assistência dos espíritos. Mas esses passes espirituais também podem ser dados somente pelos espíritos. A prova é de que muitas vezes chegamos numa reunião do centro espírita, ou estamos reunidos à mesa para fazer o evangelho no lar com a nossa família e estamos ali recebendo passes dos espíritos presentes, dos espíritos familiares, dos nossos guias, protetores. E no centro espírita, especialmente a equipe espiritual está preparada para trazer a energia que possa reequilibrar as pessoas que chegam em desespero, sentindo angústia, depressão, todos os tipos de desequilíbrios que a gente chega no centro espírita e muitas vezes quando a gente vai embora estamos nos sentindo completamente diferentes, não é? E o passe misto, que é a mistura dessas duas modalidades anteriores. Existem também algumas variações, como o passe dispersivo. Esses são terminologias um pouco mais técnicas, que a pessoa, num estudo mais aprofundado, dentro da escola mediúnica, vai aprender o que é um passe dispersivo, o que é um passe de limpeza, o que é um passe calmante. Ele vai ser mais adequado às necessidades específicas da pessoa que está recebendo o passe. O que nós estamos falando mais geralmente hoje é o passe simples, é o passe que a gente dá no final da reunião. Além disso, temos o autopasse, que eu não sei se vocês já conheciam, depois vocês vão me informar nos comentários. Já sabiam que existe o autopasse? Que você mesmo pode dar um passe em si mesmo? Ele vai envolver prece, concentração, imposição de mãos sobre os centros de força e pode ser feito diariamente.
fortalece a sua autoconfiança e estimula a autocura. Esse autopasse, normalmente, eu falo para as pessoas, na hora que você está tomando banho, que você entra em contato com a água, que relaxa, geralmente o banho é um momento de relaxamento. Então, você pode, ao final do seu banho, se quiser, dar o seu autopasse. No final eu explico e a gente pode, esclarecer mais nas perguntas, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho dessa parte mais técnica, porque quando a gente fala de passe, a pessoa que não conhece não entende direito como é que isso funciona. Para que a gente entenda o que é passe, energia magnética, energia espiritual, fluidos, vamos entender um pouquinho sobre os corpos do homem. O perispírito, que é o corpo que nós mais falamos, dentro do espiritismo ele é designado como perispírito. Nessa figura, se vocês estiverem vendo, o primeiro corpo à esquerda é o corpo físico, o segundo é o duplo etérico, que eu vou já dizer o que é, e o terceiro, que está mais coloridinho, é o corpo astral, ou o perispírito. É uma estrutura que vem conosco através de várias encarnações e ele é o molde que vai gerar o corpo físico em cada encarnação. Então, esse perispírito é o elo entre o espírito e o corpo físico, composto por matéria sutil. É nele que estão localizadas as nossas emoções, os pensamentos, os desequilíbrios e também a cura. A gente também chama isso de corpo emocional. Porque é nesse corpo que está, a raiz, estão todas as ligações dos chakras ou dos centros energéticos que vão captar a energia que nós enviamos através do passe e mais adiante vocês vão ver como ele é importante. Os outros corpos que estão aqui, porque foi a única foto que eu achei, é o corpo mental, causal, o corpo búdico e o Atman, que estão mais ligados às filosofias esotéricas, a Helena Blavatsky, a teosofia, que fala sobre esses diversos corpos do homem. Para nós, o que importa é o corpo físico, duplo etérico e o perispírito. Então, no passe, o objetivo é reharmonizar esse perispírito para que ele, por sua vez, favoreça o equilíbrio do corpo e da mente. André Luiz nos informa em nosso lar que o perispírito é como uma vestimenta que se adapta ao espírito e reflete o estado íntimo da alma. Ele é tão importante, vocês logo vão ver. Como é que funciona o passe? Antes de chegarmos ao passe, vamos ver aqui como é que nós absorvemos as energias. Essa figura aqui à esquerda mostra um homem, mostra vários tipos de energias vindo até ele. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica muito claramente sobre essa forma de absorver energia, e aqui na imagem ficou ainda mais fácil de entender. Nós recebemos os fluidos cósmicos diretamente no alto da nossa cabeça, que é o nosso chakra da coroa. Nós nos alimentamos da luz solar, e André Luiz diz também que 70% da alimentação do ser, tanto encarnado quanto desencarnado, vem através da respiração. Então, imaginemos que o Sol emite diversos raios e partículas. Essas partículas vão atravessar a atmosfera da Terra e vão se dispersar e se misturar com o oxigênio que a gente respira. Algumas partículas dessas vão cair sobre a Terra e, ao se encontrar com a energia eletromagnética que vem do núcleo da Terra, elas vão entrar pelos nossos pés. E as outras demais partículas que estão dispersas na atmosfera vão entrar pelos nossos chakras. Então, essa imagem que mostra como se fossem os raios na frente do corpo desse homem, mostra os sete chakras recebendo as energias cósmicas que vêm da mistura do sol, da luz solar, do ar que a gente respira e das energias cósmicas. Ele mostra também que apenas uma parte da nossa energia é obtida através dos alimentos. Uma parte da energia que a gente precisa para viver é obtida através dos alimentos,
uma grande parte através da respiração e uma parte através do sol. Essas partículas que se dispersam são chamadas pelos orientais de prana. Então, quando nós fazemos respirações profundas, como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira ensinou, respirar pelo nariz, porque irriga imediatamente o córtex pré-frontal, vai direto para o cérebro, não existe nenhuma barreira entre a respiração que você faz pelo nariz e a irrigação de oxigênio no cérebro. Então, respirar é um remédio, gente. Respirar traz equilíbrio, paz, tranquilidade, porque irriga todo o seu ser com essa energia, não só do oxigênio, mas do prana que está na nossa atmosfera. Então, aí vocês compreendem a importância fundamental que eu falo repetidas vezes da meditação, da oração, de ficar 5, 10 minutos em silêncio, só respirando e fazendo a sua oração, ou mentalizando, ou meditando, para que você acalme crises de pânico, crises de desespero, de raiva, de angústia, todo tipo de desequilíbrio somente com a respiração. Incrível, não é? Ah, você está ouvindo bem, Karine? Não sei se mais alguém tem algum problema. Deixa eu ver como está o meu som. Ficou parecendo que o microfone entrou, ficou como se fosse com ruído, mas eu não sei se sou eu, se é só para mim, se sou eu, o meu áudio, ou se é o teu microfone. É, talvez. Eu estou com o computador carregando, aí eu não sei se isso faz mais barulho, mas Mas já tá dando para ouvir, Jacinta. Foi tá dando. mais. Tá Foi bom. mais. Não tem problema. Se Tá, tiver mais problema, você avisa, tá? tá bom. Tá, obrigada. Então vamos lá. Como eu estava falando aqui da respiração. Como funciona o passe? Agora sim a gente vai para o passe. O passe atua sobre o corpo, a mente e o espírito. Ele ajuda no reequilíbrio emocional e energético. Complementa os tratamentos convencionais. E não ignoramos desse modo que, desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como um recurso complementar. Então, ele diz aqui que o alimento sólido que a gente ingere aqui na Terra é basicamente um recurso complementar e que a gente precisa para sustentar o corpo, mas que a maior parte do alimento vem realmente pela respiração. E aqui ele continua, eu reduzi o capítulo. E no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então, essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas, que seria o passe, trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por essa troca se origina a euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. Então, um dos princípios fundamentais do passe é o amor. É preciso amar para que a gente possa realmente fazer bem o nosso trabalho de passistas. Por enquanto, vocês estão vendo que não tem nenhuma coisa extraordinária que vocês não pudessem fazer dando um passe, não é? Agora vamos ver um pouquinho aqui sobre os chakras, para que vocês entendam. Na prática do passe, é comum direcionar os movimentos das mãos para as regiões dos principais centros de força, que são verdadeiros transformadores de energia. Cada chakra se relaciona a funções emocionais e orgânicas específicas, e cada chakra está ligado a o nosso sistema endócrino, está ligado às nossas glândulas. A forma do chakra, que é desenhada pelos nos livros esotéricos, é como se fosse um ventilador, é como se fosse uma roda constantemente em movimento horário, como se fosse um ventilador, e cada um eles desenham com uma cor específica. Então, o chakra mais básico que nós temos, que André Luiz também fala sobre isso, acho que em Nosso Lar,
que o ser humano da Terra ainda está muito ligado aos chakras inferiores, ou seja, a satisfação das necessidades sexuais, de alimentação e emoções que ainda andam muito desequilibradas. Então, seria o chakra básico ou sacro, que está ligado à região do aparelho reprodutivo e está ligado também às glândulas suprarrenais e adrenais, ovários, testículos. Ele aqui coloca, inclusive, um chakra no cóccix e ele é cor vermelha. O chakra do umbigo, tá? Mais ou menos 4 dedos abaixo do umbigo, ele é ligado ao pâncreas e também à vitalidade física, ao lado ainda mais de gestão do ser humano, é laranja. O amarelo é mais ou menos aqui no meio, acima do umbigo, quase um palmo, perto aqui do nosso externo, da glândula do timo. Ele é essa cor amarela. Esse chakra é aquele quando você leva um susto, ou quando você briga com alguém, ou quando você tem uma coisa súbita que é desagradável, parece que você levou um soco na boca do estômago. Esse é o plexo solar. E é por ele, muitas vezes, que a gente perde energia quando está desequilibrado. O chakra cardíaco, que é no centro do peito, ligado ao amor e à compaixão, ele está ligado a essa glândula do timo, que é a que regula o crescimento do ser humano, para você ver como ele é importante. O chakra laríngeo, ele está ligado à tireoide e à nossa expressão, à nossa verdade, à comunicação. Normalmente a gente fala quando um médium que fala muito, como eu, ele tem algum karma, alguma coisa ligada a esse chakra laríngeo, porque em outras vidas ele provavelmente desencaminhou as pessoas, ele fez promessas que ele não cumpriu, ou ele, de alguma forma, desviou as pessoas através da sua palavra, tá? Tudo é interligado no entendimento das coisas espirituais. Não existe algo que seja assim, os chakras são uma coisa que não tem nada a ver. O espírito ou a reencarnação, todas as coisas estão interligadas. Nós somos, como toda máquina criada pelo homem, imagine uma máquina, entre aspas, criada por Deus. Nós somos perfeitos e interligados, interconectados. Só funcionamos em harmonia como uma orquestra se estivermos com tudo mais ou menos sintonizado e na mesma direção, tá? O chakra frontal, ele está ligado à hipófise e ele é ligado à lucidez, à intuição e que os orientais chamam de terceiro olho. Ele é dessa cor azul índigo. O chakra da garganta, ele é azul mais claro. E por último, o chakra da coroa, ou chakra coronário, que é cor violeta, ele está ligado à nossa glândula pineal, que é justamente a nossa ligação com o plano superior. Então, quando a gente está dando passe, você não precisa absolutamente imaginar que você vai colocar a sua mão próximo ou em frente só de onde estão esses chakras, porque não faz nenhum sentido, não é necessário. Você vai direcionar a energia mais ou menos nesse caminho do corpo, onde você sabe que estão localizados aquilo, à distância, claro, e não precisa se focar em nada. Durante o passe, nós seguimos a nossa intuição. Nós seguimos aquilo que o nosso coração nos mostra, porque ali nós devemos estar ligadas à influência do plano espiritual, e ele é quem vai nos guiar para a necessidade que aquela pessoa que está na nossa frente tem. Então, a sua imposição de mãos, ela vai acompanhar mais ou menos ao longo do tronco da pessoa, e isso já vai estar cobrindo necessariamente onde estão esses chakras e cada um que vai absorver melhor aquilo que mais precisa. Aí nós temos uma outra substância que é tão importante quanto entender o perispírito, quanto entender os chakras, que são esses captadores de energia. Nós precisamos entender um pouquinho o que é ectoplasma. O ectoplasma é uma substância semimaterial. Ele é composto da parte física e também de um pouco desse fluido vital que é a parte espiritual.
Então, ele tem uma natureza bioenergética, ele tem um pouquinho do componente físico, material, e muito de energia. Ele é emitido pelos médiuns quando estão em estados alterados de consciência, ou seja, quando estão no estado de relaxamento, quando estão no estado de doação de energia. Isso nós estamos falando de pessoas comuns como nós. Não estamos falando aqui do ectoplasma no sentido em que, por exemplo, o médium Peixotinho ou outros médiums de materialização utilizavam o ectoplasma, ou melhor, os espíritos utilizavam o ectoplasma emitido por esses médiums que tinham uma capacidade muito grande de gerar esse tipo de energia para materializar as coisas. É com esse ectoplasma que os espíritos materializam objetos, materializam inclusive a aparência deles para que nós possamos ver com nossos olhos físicos. Porque eles precisam dessa energia semimaterial para poder aparecer no mundo das três dimensões, que é o mundo da matéria. Essa substância serve como uma ponte entre o plano físico e o plano espiritual e é usada, como eu disse, em materializações, na cura, na psicofonia intensa. Ele tem componentes físicos e extrafísicos. Ele está ligado, a produção dele vem através dessas glândulas endócrinas e dos centros energéticos, que a gente chamou de chakra, especialmente do centro esplênico que está localizado no lado esquerdo do corpo, acima do nosso baço e pâncreas. Do chakra gástrico, que é onde é feita a digestão, e do chakra laríngeo, que é da garganta. Então, essa substância, como eu expliquei lá atrás, como nós absorvemos o prana, a energia solar e as energias cósmicas, elas são processadas no nosso corpo físico de forma material. Vamos supor que essas energias elas vão passar pelo aparelho digestivo e elas vão, nesse momento, emitir uma contraparte que é esse ectoplasma e que esse ectoplasma é doado pelos encarnados, pelos médiuns encarnados, para que os espíritos, utilizando essa energia, possam fazer tratamentos de cura, possam fazer materializações, porque os espíritos desencarnados, muitas vezes, e uma grande parte deles, eles ainda estão muito próximos da matéria, eles ainda estão muito mais ligados aos chakras inferiores do que aos chakras superiores, que seria o cardíaco, laríngeo e os outros, que são os chakras de um momento de mais evolução. Os chakras inferiores ainda estão muito primitivos, ainda estão muito ligados à emissão telúrica, ainda precisam de coisas materiais. Então, esse ectoplasma fornecido pelos médiuns sem fazer nada. Você está sentadinho assistindo a palestra no centro e os espíritos estão absorvendo seu ectoplasma. André Luiz fala que são realmente incríveis os livros dele. O espírito chegou com uma maletinha cheia de tubos e ali ele foi guardando o ectoplasma que ele colhia das pessoas que estavam ali doando, levou a maletinha com esses tubos para ser processado e transformado em remédio para quem precisasse. Parece filme de ficção científica, né? Mas é André Luiz. Se um dia Hollywood descobrir os livros de André Luiz para fazer uns filmes assim, bem ficção científica, vai ser fantástico. Então, o ectoplasma circula principalmente no perispírito e atua como uma ponte entre os nossos corpos, entre esses dois mundos. Os espíritos desencarnados utilizam o ectoplasma dos médiuns para realizar curas, manifestações ou materializações, como eu estava dizendo, tá? A espiritualidade, então, vai atuar no passe assim: os benfeitores espirituais preparam o ambiente, direcionam os fluidos e vão dar assistência ao passista durante o trabalho. O passista é apenas um instrumento intermediário que atua com boa vontade e sintonia. Por isso, mais importante do que saber muito é estar vibrando em harmonia com os valores do amor, do respeito e da doação. Aí vamos para essa parte que é fundamental para nós todos. Quem é que pode dar passe? Muita gente vai pensar: não, mas eu não estou preparado para dar passe. Não, eu não sei dar passe. Ah, eu não posso dar passe. Muitos desistem de servir
por acharem que não são bons o bastante, não são puros o bastante ou não estão espiritualmente prontos. Mas ninguém na Terra está isento dos desafios morais. E a espiritualidade superior não exige perfeição, mas sim sinceridade. Um coração sereno é a maior ferramenta de cura. E aqui ele coloca uma frase de Jesus, que Jesus escolheu trabalhadores imperfeitos, mas que tinham boa vontade. Quando ele escolheu simples pescadores, analfabetos, que nunca tinham ouvido falar de nada intelectual, ele queria apenas aquelas pessoas que estivessem dispostas a servir, e não a questionar, perguntar, duvidar, criticar. Quando nós estamos na condição de servir aos nossos irmãos, imagine que nós fôssemos, naquele momento, o único médico disponível para ajudar alguém que está em sofrimento ou sentindo dor. Você não se formou em medicina, você não aprendeu as técnicas, mas você está disposto a servir. E naquele momento, não importa se você fuma, se você bebe, se você estava com raiva de alguém, se você estava estressado, se você estava deprimido, todos esses estados que nos alteram vão ser, de uma certa forma, anulados ou sobrepostos para que você possa servir na doação de energia. O que vai acontecer quando, por exemplo, você fuma ou bebe, ou que você fez uma refeição muito grande antes de ir para o centro? É que os espíritos de luz vão precisar anular aquelas energias, eles vão encapsular aquelas energias, separando aquelas energias para que elas não saiam de você e vão para o outro, e vão permitir que as energias do seu amor, em primeiro lugar, cheguem até a outra pessoa. É como se eu tinha um instrutor no centro que eu aprendi que falava isso. Nossas emoções são uma espécie de bandeja. Os espíritos trazem aquele copo de energia de luz para servir a alguém e você vai, coloca lá aquela bandejinha e serve para a pessoa com todo o seu amor. Isso são as suas emoções. Elas são o veículo. Então, quando você se prepara, com a vibração mais elevada que você pode, quando você soma a isso os seus bons pensamentos e sentimentos, você se torna realmente um canal de luz para atingir aquela pessoa da melhor forma possível. Então, no momento que alguém diz, você pode dar passe? Eu digo, sim, posso. Eu vou fechar os meus olhos por alguns segundos, se não der para ser alguns minutos, e vou me concentrar para que eu possa ser um veículo de luz naquele momento e levar para aquela pessoa o melhor que ela puder. É preciso acreditar, né, gente? Porque quando a gente duvida ou se acha incapaz, a gente realmente torna tudo muito mais difícil aquele trabalho. E vocês perceberam que eu falei, se tivesse feito uma refeição grande antes de ir para o centro, dar o passe, né? Isso faz parte da nossa preparação. No dia que você vai para o centro e que você sabe que pode dar passe em alguém, é bom que você faça uma refeição leve, algumas horas antes do trabalho. É bom que você evite, se você fuma, evite fumar um pouco antes de você chegar lá. Ali na frente ele diz: você precisa lavar as suas mãos para que você possa transmitir um odor agradável, porque não tem coisa pior do que a gente sentir odores desagradáveis quando a gente está perto de outras pessoas, né? E isso é muito importante para que a gente considere. É como um médico, quando ele vai atender alguém, ele lava as mãos, ele faz toda uma asepsia o melhor possível para que ele não leve nada que seja de desequilíbrio para aquela pessoa que ele está atendendo. Nós temos que olhar para o passe com essa mesma seriedade, né? Então, quanto mais a gente estiver preparado, mais o passe vai ser eficaz. Do que depende essa eficácia? Da qualidade moral e vibracional do passista. O passe vai atuar com mais força quando está somado aos bons pensamentos e aos sentimentos. Ele vai servir como um canal de ajuda, nunca como uma promessa de cura. O passe é um gesto de compaixão. Quando ele é feito com amor, ele se torna uma prece em movimento.
mas ele exige, como sempre, disciplina, responsabilidade e compromisso. Como você pode se preparar para aplicar o passe, então? Essa eficácia não depende de gestos bonitos, nem de fórmulas exatas, mas sim da sintonia interior do passista. Você deve fazer uma oração e entrar em sintonia antes de iniciar o passe. No final, eu tenho um modelo de oração para compartilhar com vocês, para vocês verem como é simples. Ele também pode ser beneficiado quando nós estamos em silêncio, quando nós temos intenções puras, ou seja, a sua intenção naquele momento é só de ajudar, é só de servir. E uma presença amorosa. A maioria das vezes, a nossa sensibilidade consegue captar aquilo que o outro que está sentado recebendo a energia está sentindo. Não foi uma nem duas vezes em que, dando passe nas pessoas, eu senti a necessidade de ficar um pouco mais de tempo com as mãos próximo da cabeça, ou senti necessidade de ficar um pouquinho com as mãos acima do coração. Não se esqueçam do que eu sempre falo em todas as palestras. Tudo no universo é energia. Nós somos energia eletromagnética, as pessoas são energia, o ar que a gente respira, as coisas materializadas, tudo está composto de energia. Então, nada mais é, no momento que você está dando um passe, que uma troca de energias. E as suas mãos é como se fossem os geradores naquele momento, emitindo a energia necessária para que as pessoas que estão ali recebendo ou mesmo quando você está recebendo dos outros. Essa troca de energia é que vai trazer para nós o bem-estar e o equilíbrio. Então, na hora do passe, devemos evitar agitação mental e emocional, se for possível, naquele dia que nós vamos para o centro. Por isso, eu indico que quando a gente chega no centro, fique alguns minutos em silêncio, em oração, concentrado, para que você possa criar o elo e a ligação com os espíritos de luz e que no momento sério, não é preciso você levantar para dar passe em ninguém, não. Saiba disso. Você pode, naquele momento que você está ali sentado assistindo uma palestra, estar doando energia que vai ser utilizada para ajudar outras pessoas, mesmo sem você saber, tá? É bom que você tenha pensamentos elevados e pacificadores, que tenha o desejo genuíno de ajudar, que a sua vontade esteja dirigida ao bem, que demonstre um respeito profundo por quem recebe o passe e que tenha ali uma postura de humildade e recolhimento, nunca de julgamento, porque nós não sabemos dos sofrimentos das pessoas e do que as leva naquele momento a estar agindo ou dependendo do que elas estão vivendo, né? Lembre-se de que o pensamento é força viva, que emoções e sentimentos geram campos vibratórios que atraem ou repelem as entidades espirituais. Um campo vibratório benéfico, cheio de amor, de gratidão, de humildade, vai atrair entidades de luz. E um campo vibratório confuso, cheio de pensamentos de raivas, de ressentimentos, de angústias, de inveja, de qualquer emoção desequilibrada, vai acabar atraindo entidades espirituais que ainda estão no mesmo nível de desequilíbrio. Então, o passista precisa aprender a cultivar estados interiores positivos, por exemplo, confiança, gratidão, compaixão, para que as suas energias estejam alinhadas com o bem e os seus fluidos possam ser úteis no auxílio ao próximo. Além disso, devemos considerar as coisas do mundo material, como eu falei anteriormente. Estar sempre com as mãos limpas, fazer gestos suaves, ter um olhar sereno e não um olhar de cobrança, um olhar que às vezes deixa a pessoa constrangida. Ter a sua respiração tranquila, para que, através da sua própria respiração, você seja o exemplo para acalmar a outra pessoa. E manter a sua conexão com o alto. Não devemos fazer nenhuma interpretação e, muito menos, precisamos falar nada para aquela pessoa que está recebendo o passe. Não é necessário. Aí Emmanuel diz no seu livrinho, eu não lembro agora o nome, Pensamento é vida, quem pensa cria. Não sei se é Fonte Viva.
Servir com luz, o poder da prece como um canal de conexão. A prece não é um pedido mágico, mas um mecanismo de sintonia entre a alma encarnada e as esferas superiores. Ela organiza os pensamentos, acalma o campo emocional e eleva a vibração do ambiente do passista, tornando possível o intercâmbio com os benfeitores espirituais. Nós já falamos sobre isso diversas vezes, mostrando que no momento da prece, quando você respira profundamente, irriga o seu cérebro com o oxigênio tão necessário, você refaz as conexões neurais através dessa energia purificadora e ali você absorve um sentimento de calma, de paz e tranquilidade e começa a perceber melhor as coisas ao seu lado. No momento da prece, ou seja, esse botãozinho que a gente liga de sintonia é como se fosse uma ponte mágica mesmo, eu costumo dizer, entre nós que estamos aqui encarnados e os espíritos que a gente não vê com os nossos olhos físicos. Porque a maioria do tempo, a maior parte do tempo, nós estamos completamente ligados a tudo que está aqui na Terra. É um barulho que alguém faz na rua, é um animal que passa e faz também um som estranho ou assusta você, é alguém que passa na rua e olha para você e você acha estranho, tudo do nosso dia a dia está conectado a esse lado físico, material, chamando a nossa atenção. Quando a gente fecha os olhos para fazer uma oração, é como se a gente desligasse aqueles estímulos externos que nos desequilibram muitas vezes e se permitisse, naquele momento, fazer um mergulho interno com uma outra ligação com a esfera invisível onde estão os benfeitores e os protetores, e que naquele momento que você acalma os seus pensamentos, acalma as suas emoções através da respiração, que leva esse oxigênio para todos os seus órgãos, e agora podemos falar, leva também esse oxigênio e essas energias sublimes para os seus chakras, tornando o ritmo deles mais equilibrado. Ao invés de ser a pá do ventilador girando no número 3, feito um doido assim, vamos acalmando, diminuindo a velocidade desses ventiladores que são os nossos chakras e vamos fazer com que eles se movimentem num ritmo mais tranquilo, elevando a vibração da gente e de tudo que está ao nosso redor. Porque, de repente, as partículas invisíveis aos olhos físicos começam a vibrar numa sintonia diferente. Que vocês sabem, quando a gente estudou biologia, quando está frio, as partículas, as moléculas estão todas juntas, fazendo uma coisa compacta. E quando está calor, as moléculas se afastam, se separam e ficam mais dispersas no ambiente. Eu acho que eu falei certo. Se souberem, melhor me corrijam. Eu sei que as moléculas mudam completamente. E por isso, essas mesmas moléculas do ar vão mudar quando a gente fizer a nossa concentração e a nossa energia ficar totalmente voltada para o interior. Então, nesse momento de oração, que não precisa durar 10, 20 minutos, 5 minutos ou 3 minutos de oração sincera e voltada para dentro de você, vai fazer com que esse intercâmbio com os benfeitores espirituais seja fortalecido. Aqui eu trouxe um trecho maior, que é do livro Mecanismos da Mediunidade, em que o instrutor Aulus, ele estava explicando a André Luiz sobre esse prodígio que é a oração, né? Ele diz aqui: a oração é um prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que ela atrai. Com esse recurso, é possível expulsar do próprio mundo interior os remanescentes da atividade comum, do dia a dia, daquilo que você sofre na sua vida diária, daquilo que você acaba absorvendo, das pessoas com quem você acaba, pessoas tóxicas, muitas vezes, com quem você precisa conviver e que trazem para você uma energia muito desequilibrada, né? Então você sai desse círculo diário de luta e começa a absorver
as substâncias renovadoras do plano espiritual para que consiga operar com eficiência. Nesse momento, ele estava contando a história de dois passistas encarnados que atuavam como doadores de energia no plano espiritual. Então, esses passistas pareciam a nós como se fossem duas pilhas humanas, derramavam raios de uma multiplicidade de cores e de energias que fluíam das mãos depois de percorrerem a cabeça e tendo o contato com esse irmão desencarnado, com esse benfeitor chamado Conrado e os seus colaboradores. E André Luiz pergunta: mas por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente pela cabeça dos médiuns? E o instrutor disse: ainda aqui não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria a ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Importa ponderar que, em qualquer setor de trabalho, a ausência do estudo significa estagnação. O cooperador que desistir de aprender, incorporando novos conhecimentos, estará condenado fatalmente a atividades inferiores. Convém lembrar que a tarefa do passe é uma tarefa de solidariedade, com ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. Isso aqui eu achei muito importante esse trecho, porque ele mostra que quando você não consegue estar nessa sintonia, ou seja, quando você está ali distraído, deixando que vários pensamentos intrusos entrem na sua mente e tirem o seu foco daquilo que você está fazendo, você pode até ir dar o passe, mas você se sente desligado completamente daquilo ali que você estava fazendo e acaba não sendo realmente cumprindo a sua tarefa de forma mais efetiva. Por isso é preciso, assim que você chega no centro, ou assim que você se propõe a fazer esse trabalho, entrar em sintonia com a luz e permitir que essa luz seja o seu guia dali em diante. É lógico que vai acontecer de que pensamentos intrusos, os problemas do seu dia a dia, aquilo que você estava preocupado de resolver, vai cruzar a sua mente algumas vezes, mas a sua força de vontade e a sua vontade direcionada para o bem é quem vai fazer com que você possa superar essas interferências e se manter focado, prestando atenção naquilo que você está fazendo. Aí vem um outro trecho que é do livro Transe e Mediunidade, que também é um curso de passes do Palhano Júnior, que ele tem um capítulo inteiro só sobre meditação, autodefesa, meditação e transe, tem várias coisas voltadas para esse tema. Nesse capítulo ele fala: a meditação é um recurso essencial para o médium desenvolver a vigilância interior e clareza mental. Ele permite o autoconhecimento e a identificação dos próprios pensamentos, diferenciando-os das influências espirituais, porque tem isso também. Tem pensamentos que cruzam a nossa mente e que, quando a gente está distraído ou não está muito atento a essas influências, a gente pensa que são nossos, porque tem tudo a ver com os nossos problemas. Pensamentos de desistência, pensamentos de angústia, pensamentos de que nada vai se resolver, a vida é assim mesmo, é tudo tão difícil, quando é que eu vou conseguir mudar? E você jura que esses pensamentos são seus, e muitas vezes não são. Porque quando um espírito obsessor se aproxima de você, quando um espírito desequilibrado quer afetar a sua vida, o que que ele vai fazer? Ele vai perceber que tipo de pensamentos você está emitindo, que tipo de energia você está emitindo. E você acha que ele vai falar para você uma coisa completamente diferente do que você pensa? Não. Ele vai ampliar aquilo que você já pensa e já sente, e é aí onde a influência espiritual se confunde dentro de nós, a gente achando que somos nós mesmos que estamos pensando aquilo. O trabalho do obsessor não é implantar pensamentos completamente alheios dentro da sua mente.
O trabalho dele é colocar uma lente de aumento bem grande naquele problema que para você podia ser do tamanho de um grão de arroz, mas que com aquela lente de exagero que ele coloca, vai se tornar um problema do tamanho de um biscoito. O problema do tamanho de um biscoito. Eu e minhas comparações. Então, esses espíritos usam o que nós já carregamos dentro de nós para que a gente se sinta mal. E quando você tem o seu autoconhecimento mais trabalhado, quando você tem o estudo das coisas espirituais em dia, e quando você está vigilante, lembra que Jesus dizia: orai e vigiai. Não basta só fazer a oração, é preciso estar atento. É preciso ter noção de que aquilo pertence a você, aquilo ali está um pouco demais para ser seu pensamento, aquilo ali pode ser uma influência espiritual. Então, educando a sua mente e fortalecendo a sua vontade, você consegue diferenciar as influências espirituais e vencer com determinação através dos seus pensamentos mais elevados. A respiração consciente e completa é um instrumento essencial na indução de estados mais profundos de conexão. Que a nossa respiração no dia a dia, normalmente, ela é muito curta. Ela vem só até aqui o timo, que é no meio do peito, e volta. A respiração completa, que ele diz, é a respiração diafragmática. Ela vai, é isso que a gente aprende, ou na academia, ou nos exercícios. É uma respiração profunda que enche o seu abdômen e depois volta. E quando você está fazendo yoga, por exemplo, com esses exercícios de respiração, chega a pessoa, quando está começando, fica tonta, zonza, porque a gente não está acostumado a respirar profundamente e constantemente num ritmo equilibrado. Então, essa respiração é fundamental para induzir o estado mais profundo de consciência e de fazer com que a gente se conecte. E para se conectar com os espíritos, é preciso se desconectar com aquele mundo externo que nos influencia, né? Então, a consciência espiritual elevada é trabalhada com a intenção, com a prática e com a disciplina, que não falta. Para tudo isso, é fundamental a disciplina. A prática adequada da meditação promove o relaxamento físico e psíquico, a concentração mental e a expansão da consciência. E aí vem a parte da autodefesa. Essa autodefesa ela está fundamentada em três pilares, nessa meditação, nessa vigilância e nessa oração que eu acabei de falar. A prática diária do autoconhecimento fortalece os laços com os espíritos protetores. Destaca a importância da vigilância constante dos pensamentos e dos comportamentos, inclusive no momento do sono. E a oração eleva o padrão vibratório e reforça a sintonia com os planos superiores. Vocês já perceberam? Aqui nessa frase resume: é preciso saber quem somos na intimidade, não apenas o que mostramos para a sociedade. Vocês já repararam quantas vezes eu falo em autoconhecimento, né? Todas as palestras que eu faço, ano após ano. Porque o autoconhecimento é isso aqui: é você saber dos seus defeitos. Não aquilo que você mostra para a sociedade, a parte externa que, quando a gente está em sociedade, a gente procura ser mais educado, não vamos sair gritando com ninguém, não vamos sair agredindo ninguém, vamos procurar respeitar os direitos dos outros. Essa é a nossa relação e a nossa prática interagindo com outras pessoas no mundo externo social. Mas dentro de nós, nós podemos guardar raivas, nós podemos guardar revolta contra as situações, nós podemos nos sentir profundamente inseguros, indefesos, nós podemos, mesmo que a gente pareça ser forte e vá lá enfrentar os desafios e os problemas, nós podemos nos sentir extremamente fragilizados, indefesos diante das coisas que nós temos que enfrentar. O verdadeiro guerreiro, o verdadeiro lutador, ele enfrenta as coisas e vai com medo mesmo. Mas o fato de ter medo e duvidar de si mesmo na sua intimidade, esse é que deixa muitas vezes a porta aberta para que os espíritos das sombras venham nos influenciar da pior forma possível. E também dificulta a aproximação
dos protetores e dos espíritos benfeitores, porque eles precisam que nós estejamos ali com as nossas melhores intenções e nos conhecendo. Muitas vezes, se a gente dizer, olha, na Igreja Católica tem uma oração que é muito constante e eu acho interessante porque ela fala sobre isso. Senhor, não sou digno da tua palavra, não sou digno da tua presença, mas diga uma palavra e eu serei salvo. Digamos que isso represente, de alguma forma, o reconhecimento que você tem das suas fraquezas, dos seus defeitos. Será que você é uma pessoa invejosa? Talvez. Talvez você veja algumas coisas dos outros que você gostaria de ter e você não tem, gostaria de fazer e você não faz. Será que você é uma pessoa orgulhosa? Que quando a pessoa fala algo de você, você não quer aceitar críticas e correções? Será que você é uma pessoa mimada? Que teve uma vida facilitada de certa forma e que tudo veio parar nas suas mãos e que quando alguém diz não para você ou a própria vida diz não, você se revolta como uma criança faria? O que será que nós carregamos dentro de nós que a gente não quer admitir e que só no silêncio do nosso quarto e da nossa intimidade é que nós vamos ter coragem de falar? Então, para que você aumente a sua autodefesa, você precisa desse autoconhecimento. Você precisa admitir a sua sombra para que você possa transformar essa sombra a seu favor. Não existe outra maneira de evoluir. E é isso que os espíritos esperam de nós. Está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são as características do verdadeiro espírita? Quais são as características do homem de bem, do homem perfeito? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências. Então, os espíritos de luz não estão pedindo a você que seja perfeito. Eles estão mostrando a você que o caminho da iluminação, o caminho da evolução, do autoaperfeiçoamento é o autoconhecimento. Então, dependendo dos esforços que a gente faz para domar, para vencer, para superar as nossas más tendências, aí é que nós vamos estar mostrando mais capacidade e melhor eh, estado de sintonia com os espíritos de luz, tá? Então, na hora que você vai dar um passe e que você tem esse conhecimento, tem mais leitura sobre os temas, tem mais entendimento sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor, você vai estar em condições de se levantar e se dirigir para uma pessoa que está ali sentada, esperando para receber o passe, fechar os seus olhos, fazer uma pequena oração de 30 segundos e levantar as suas mãos com as palmas voltadas para cima, recebendo a energia espiritual nos chakras que você também tem nas mãos. E quando você virar as suas mãos na direção da pessoa, as suas mãos vão ser verdadeiros dínamos de luz. Elas vão estar transmitindo a sua energia de amor, de desejo de cura, de desejo de melhoria para o seu semelhante, ao mesmo tempo em que vão estar servindo como condutores da energia espiritual que precisa dessa contraparte física para alcançar aquele outro ser que também está encarnado. Então, essa oraçãozinha, muito simples e muito eficiente, é o que a gente pode fazer, por exemplo, quando tiver prestes a dar o passe em alguém. Senhor, faz de mim um instrumento de paz e bem-estar. Que as minhas mãos doem o que eu tenho de melhor em mim e o meu coração sintonize com o amor e a luz dos benfeitores que me cercam. Que assim seja. E assim nós nos tornamos verdadeiros veículos de luz, fazendo algo muito simples, que é dar o passe, e muito importante para ajudar as pessoas ao nosso redor. Então, agora você já tem a noção de como é simples poder dar um passe, de como precisa de você apenas a sintonia, é um trabalho interno, e a boa vontade. Então, agora a gente encerra a parte do estudo e vamos deixar o espaço aberto para que vocês possam fazer perguntas que eu acho mais importante hoje. Se vocês tiverem dúvidas, poderem perguntar sobre esse tema
ou algum complemento para isso, tá bom? Obrigado pela nossa troca de hoje.